Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus. Esse livro é do Neil Walsh e ele diz aqui que esse livro traz nele o diálogo que vai mudar a nossa vida. Mas ele deixa bem claro que a gente tem que estar, então, bem pronto. Nós devemos estar com a mente aberta e o coração livre de limitações, livre de crenças, livre de paradigmas que nos seguram para trás. A gente tem que estar com certeza que é esse Deus que está conversando aqui com o Neil Walsh, que diz que ele pode falar com qualquer um de nós, que ele na verdade se comunica com todo mundo, só que não é todo mundo que está pronto para ouvi-lo. Esse é aquele Deus que Jesus Cristo veio nos ensinar a chamar de pai e mãe, e não aquele Deus que me foi apresentado na minha religião, por exemplo, que é um Deus vingativo, um Deus que um dia vai punir, vai separar os bons e os ruins e vai descartar mesmo aqueles que ele não gosta, que não seguiram aqueles dogmas. E esse não é o Deus que está conversando com o Neil Walsh, que conversa com todos nós. Ele diz que aqui a gente vai conseguir ver que Deus tem senso de humor e que Deus fala com todos nós, que se a gente não ouve é porque nós não estamos sintonizados, é porque nós não estamos em fase com o todo, como diz o professor Hélio Couto, porque Deus, esse Deus é o todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente e o absoluto. Não há ninguém que faça contrapartida a ele com os meus poderes que ele do lado do mal. E nós estamos aqui no vamos entrar no 8º capítulo do livro, onde ele vai começar a falar dos relacionamentos. Ele já respondeu assim muita coisa aqui que o Neil Walsh perguntou, mas agora ele está respondendo uma série de 13 perguntas que ele colocou ali no início do 3º capítulo. Se você está vindo comigo, você já deve ter visto esse vídeo, e aí ele acabou de responder ali com o 7º capítulo a primeira pergunta, que foi: quando a minha vida finalmente vai melhorar? O que é preciso para eu conseguir ter ao menos um pouco de sucesso e algum dia a luta vai terminar? Ou seja, quando Deus falou para o Neil Walsh, tá bom, desembucha, vai, fala tudo que você está querendo saber, ele já colocou logo 3 perguntas em uma aqui, para não perder tempo, e Deus respondeu tudo, muito bem segmentado, muito bem, não responde com sim ou não, ele respondeu tudo com muito detalhe, tá tudo nos vídeos anteriores, porque eu fiz o livro desde o início, e eu deixo toda a playlist aqui dos vídeos anteriores, se você estiver vendo essa pela primeira vez. E agora, Deus vai responder uma pergunta que começa a colocar então sobre relacionamentos. Vamos lá então para ver como é que começa esse 8º capítulo, que é a segunda pergunta ali daquelas 13, que é: quando eu aprenderei o suficiente sobre os relacionamentos para conseguir que sejam bons? Há algum modo de ser feliz nos relacionamentos? Eles têm de ser sempre difíceis? Vamos lá então, essa foi a pergunta do Neil Walsh, vamos ver a resposta de Deus. Você não tem de aprender ensinamento algum sobre os relacionamentos, só tem de demonstrar o que já sabe. Há um modo de ser feliz nos relacionamentos e é usá-los para a finalidade que tem, não para o que você quer. Deus está indo profundo aqui, então, ó, ele está dizendo já que não precisa aprender alguma coisa, nada sobre os relacionamentos, só tem que demonstrar o que a gente já sabe. E aí diz que os relacionamentos não são para usá-los para a finalidade que eles têm, e não para o que a gente quer. Nossa, o que será que é? Então, vamos continuar. Os relacionamentos são sempre um desafio, levando-o a criar, expressar e experimentar aspectos cada vez mais sublimes, visões cada vez mais amplas e versões cada vez mais maravilhosas de si mesmo. Em nenhuma outra situação você pode fazer isso com um maior impacto, mais imediata e perfeitamente do que nos relacionamentos. De fato, sem os relacionamentos é impossível fazer isso. Ou seja, Deus dizendo então que relacionamento é uma forma realmente da gente se melhorar.
é uma forma realmente da gente evoluir. Sem os relacionamentos é impossível a gente experimentar aspectos cada vez mais sublimes, visões cada vez mais amplas e versões cada vez mais maravilhosas de nós mesmos. Olha quanto é importante então o relacionamento. Quer dizer que é aquela coisa de eu me fechar e dizer, então não vou me relacionar mais com ninguém, todo mundo só faz me machucar e isso não deu certo. Então é mais ou menos o que não deve ser feito. Os relacionamentos são para nos ajudar a nos melhorar. É apenas por meio dos seus relacionamentos com outras pessoas, lugares e eventos que você pode existir como parte conhecível, algo identificável no universo. Lembre-se de que na ausência de tudo mais, você não é. É assim no mundo relativo, mas não no mundo absoluto onde eu resido. É bem claro aqui então, né? Não adianta se eu posso até desejar, oh meu Deus, mas todo mundo é chato, por que eu não estou sozinha aqui? Mas então, aqui nessa realidade relativa, na ausência de tudo mais, nós também não somos nada. E aí, mas Deus deixa claro aqui que isso acontece aqui nessa realidade que é relativa, dual, luz e sombras, não ali na realidade absoluta, onde Ele é tudo e todos nós também somos, porque fazemos parte dele. Quando você entender claramente isso, louvará intuitivamente todas as experiências, todos os encontros humanos e especialmente todos os relacionamentos pessoais, porque os considerará construtivos no sentido mais elevado. Verá que podem, devem e estão sendo usados, queira você ou não, para construir quem você realmente é. E aqui eu acredito que ele está falando do relacionamento em geral, relacionamento afetivo, relacionamento com familiares, relacionamento com colegas de trabalho, relacionamentos com vizinhos, relacionamentos enquanto um ser humano com o outro. Porém, eu acredito que aqui, se a gente for ficar só no relacionamento afetivo, dá para entender que se a gente não tivesse aquele marido chato, aquela mulher chata para apertar os nossos botões, como é que a gente ia poder tá se colocando, se movendo, né? Tá fazendo por onde se melhorar? Porque eu acredito que é quando são aqueles que apertam nossos botões, que pisam no nosso calo, que faz a gente andar para frente, não é? Essa construção pode ser uma criação grandiosa e consciente sua ou uma configuração estritamente fortuita. Você pode optar por ser uma pessoa que resultou apenas do que aconteceu, ou então uma que resultou do que escolheu ser e fazer em relação ao que aconteceu. É da última forma que a criação do eu se torna consciente. É na segunda experiência que o eu se torna realizado. Então, vamos repetir aqui porque isso é super importante. Você pode optar por ser uma pessoa que resultou apenas do que aconteceu, ou então uma que resultou do que escolheu ser e fazer em relação ao que aconteceu. Então, o que quer que tenha acontecido em um relacionamento qualquer meu, eu posso resultar só aquilo que me aconteceu, eu fui vitimizada, eu fui injustiçada e aí eu resolvo me fechar e me voltar contra todo mundo, ou eu posso ser aquilo, ou então eu posso ser o resultado do que eu escolhi ser e fazer em relação ao que aconteceu. Mais ou menos aquela coisa de que quando a gente recebe um limão da vida, a gente pode escolher espremer no olho ou fazer uma limonada. Portanto, bendiga todos os relacionamentos e considere-os especiais, porque determinam quem você é e agora escolhe ser.
Porque sempre não é o que a pessoa, não é o que a gente recebe do outro, da outra parte do relacionamento, seja ele qual for o relacionamento, mas aquilo que a gente escolhe ser e fazer com aquilo que a gente recebeu dele. Se a gente escolhe se fechar e ficar com raiva e ficar magoado, é como o Napoleão Hill diz no livro Pense e Enriqueça. Eu fiz uma série toda com esse livro, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver, que é quando a gente está com raiva e magoado com alguém e querendo vingança, é como se a gente estivesse segurando um carvão em brasa esperando para jogar na pessoa. Só quem vai sair machucado somos nós mesmos. Ali nas páginas anteriores desse livro, Deus falou também de como é que a doença, aquela doença mais forte mesmo, aquela que acaba com a gente, como é que ela começa passando ali pelo emocional, se a gente guardar a raiva e mágoa. A sua pergunta diz respeito aos relacionamentos humanos individuais do tipo romântico, e eu entendo isso. Então vou falar específica e detalhadamente sobre os relacionamentos amorosos humanos, que continuam a dar-lhe tanto trabalho. Então Deus dizendo que ele entendeu que o Napoleão Hill está querendo saber do relacionamento cônjuge, homem-homem, mulher-mulher, homem-mulher. Acho que só esses três. E aí ele está falando desse relacionamento romântico, porque antes ele estava, eu acredito que ele deixou aberto o leque, podia ser qualquer relacionamento, pelo menos foi isso que eu entendi. Quando esses relacionamentos fracassam, na verdade nunca fracassam, exceto no sentido estritamente humano de não proporcionarem o que você deseja. Isso ocorre porque foram formados pelo motivo errado. Super interessante aqui como Deus já começa especificando, detalhando por que é que os relacionamentos românticos continuam a dar tanto trabalho assim para o Neil Walsh. É claro que errado, entre aspas, é um termo relativo, significando algo avaliado em relação ao que é certo, outra palavra entre aspas, seja o que for. Então, ele voltando aqui à nossa realidade relativa, onde tudo há a sua contrapartida, o bonito, o feio, o rico, o pobre, o certo e o errado, dentro da mesma extensão. De um lado é certo, do outro é errado, porque aqui não há o absoluto, é tudo relativo. Seria mais correto, em sua linguagem, dizer que, com muita frequência, os relacionamentos fracassam, mudam quando são formados por motivos que não favorecem a sua sobrevivência. E aqui, por causa dessa forma de utilização da gramática portuguesa de sua, eu não entendo se ele está querendo dizer que é a sua sobrevivência do relacionamento ou a sua sobrevivência da pessoa que está no relacionamento. Então, eu vou ler de novo para você entender direitinho, aí você decide o que é, tá bom? É claro que errado é um termo relativo, significando algo avaliado em relação ao que é certo, seja o que for. Seria mais correto, em sua linguagem, dizer que, com muita frequência, os relacionamentos fracassam ou mudam quando são formados por motivos que não favorecem a sua sobrevivência. A maioria das pessoas cria relacionamentos de olho no que pode tirar deles, em vez de no que pode colocar neles. Aqui acho que eu entendi. Aquela coisa, eu tô levando uma vida ali que não tá legal, nossa, eu tô achando que eu tô super infeliz, aí eu conheço uma pessoa e aí eu penso, pronto, agora eu vou casar com essa pessoa, vou me relacionar com ela e todos os meus problemas vão desaparecer, ele ou ela vai me ajudar a ser feliz. Aí então, é isso que ele está dizendo aqui, em vez da gente pensar, a gente está pensando o que a gente vai tirar desse relacionamento e não no que a gente vai poder colocar nele. Aquilo que a professora Lucilena também diz, que a gente deve sempre olhar para alguma coisa, a gente sabe que a gente está evoluindo quando a gente olha para alguém ou para alguma coisa ou para alguma situação, nesse caso relacionamento, pensando como eu posso servir a isso, como eu posso, passando por isso, deixar isso melhor e não como isso pode me servir. Eu acredito que cabe bem aqui. O objetivo de um relacionamento é decidir que parte de si mesmo você gostaria de revelar, entre aspas, essa palavra, não que parte da outra pessoa você pode possuir e dominar.
refraseando, dizendo diferente. Como é que eu posso servir a essa pessoa? Como é que eu posso ajudá-la a se tornar melhor? E não como eu posso possuir e dominar essa pessoa. Porque aqui ele está falando de relacionamento romântico. Só pode haver um objetivo para os relacionamentos e para toda a vida: ser e decidir quem você realmente é. É muito romântico dizer que você não era nada, entre aspas, até aquela pessoa especial aparecer, mas isso não é verdade. O pior é que coloca essa pessoa sob uma terrível pressão para ser todos os tipos de coisas que ela não é. Porque eu acho que um relacionamento que começa assim, eu não sou nada, mas agora com você eu vou conseguir ser tudo, como Deus está falando aqui, coloca uma pressão imensa na pessoa, já é fadado a não dar certo, acredito, não é? Sem querer desapontá-lo, e essa palavra entre aspas, ela tenta ser o que não é e até não poder mais. Então deixa de corresponder à imagem que você tem dela, a pessoa com quem você está se relacionando, porque você colocou nas costas dela a obrigação de você não é nada, você só vai ser feliz com ela. Aí então ela tenta fazer o melhor para não te desapontar até que ela não aguenta mais, até que ela que você, então ela deixa de corresponder a essa imagem que você fez dela, porque ela não pode mais te fazer feliz, aí você já começa a achar que ela que é a responsável pela sua infelicidade. Não pode mais representar os papéis que lhe foram atribuídos. Surge o ressentimento e a seguir vem a raiva. Finalmente, para salvar a si mesmo e o relacionamento, essa pessoa especial começa a tentar reaver o verdadeiro eu dela, agindo mais de acordo com quem realmente é. Nesse momento, você diz que ela mudou. Aí ele dizendo aqui porque então que depois, quando eu te conheci você não era assim. É porque a pessoa estava tentando, se desdobrando para ser como você queria que ela fosse. Aí quando ela viu que não dava de jeito nenhum, ela passa a tentar ser quem ela é. E aí a gente vai dizer, então você mudou. Mas ela não mudou, ela está sendo quem ela é, porque ela estava tentando ser quem ela não era para nos agradar. E óbvio que a pessoa a gente não sendo quem a gente é, como ele disse ali atrás, há pouquinho, não tem como agradar ninguém. É muito romântico afirmar que agora essa pessoa especial entrou em sua vida. Que agora que essa pessoa especial entrou em sua vida, você se sente completo. Contudo, o objetivo do relacionamento não é ter alguém que possa completá-lo, mas ter alguém com quem você possa partilhar a sua integralidade. Ou seja, ninguém precisa ser completado, todo mundo é completo, é integral. Os relacionamentos, como Deus está dizendo aqui, é para que a gente possa compartilhar e não ser completado. Nem a gente completa o outro, nem o outro nos completa. A gente compartilha a nossa integralidade. Vão os dois ali, na hora que um cai, o outro ajuda e levanta, na hora que tá todo mundo feliz, todo mundo ri junto, na hora que for para chorar, chora junto. Acredito que seja assim. Esse é o paradoxo de todos os relacionamentos humanos. Você não precisa de alguém em particular para experimentar plenamente quem você é. E sem outra pessoa não é nada. É um paradoxo então, porque a gente não precisa de ninguém em particular para experimentar plenamente quem a gente é. Porém, sem outra pessoa a gente não é nada. Porque eu acho que é aquela coisa de exatamente porque Deus resolveu criar essa realidade relativa exatamente para experimentar, porque ele sabia que ele era tudo, mas se ele não conhecia ou nada, pelo menos foi isso que ele veio explicando durante todas as páginas desse livro, não é? Isso é o mistério, a maravilha, a frustração e a alegria da experiência humana. Exige uma compreensão profunda e uma disposição total de viver dentro desse paradoxo de um modo que faz sentido. Eu observo que muito poucas pessoas fazem isso.
A maioria de vocês cria seus relacionamentos adultos cheio de energia sexual, de coração aberto e uma alma alegre, se não ansiosa. Entre os 40 e 60 anos, e para a maioria é mais cedo do que tarde, vocês desistem do seu maior sonho, perdem sua maior esperança e passam a ter sua pior expectativa, ou a não esperar coisa alguma. O problema é simples e ainda assim muito mal compreendido. Seu maior sonho, sua ideia mais nobre e sua maior esperança tiveram mais a ver com a pessoa amada do que com o seu amado eu. O teste dos seus relacionamentos teve a ver com o quanto a outra pessoa vivia bem de acordo com as suas ideias e quanto você vivia bem de acordo com as ideias dela. Mas o único teste verdadeiro tem a ver com o quanto você vive bem de acordo com as suas ideias. Ou seja, são duas pessoas compartilhando uma vida comum, mas cada uma é única. Porque, pelo que ele está dizendo aqui, o teste verdadeiro é ver o quanto a gente vive bem de acordo com as nossas ideias e não como a gente vive bem de acordo com as ideias do outro e como ele vive bem de acordo com as nossas ideias. Os relacionamentos são sagrados porque fornecem a maior oportunidade da vida, de fato a única, de criar e produzir a experiência de sua conceitualização mais elevada do eu. Os relacionamentos fracassam quando você os vê como a maior oportunidade da vida de criar e produzir a experiência da sua conceitualização mais elevada da outra pessoa. Então, exatamente quando a gente está olhando para fora, a gente não está entendendo que tudo é a gente. Para a gente é a gente, para outra pessoa é ela. Porque os relacionamentos fracassam quando você os vê como a maior oportunidade da vida de criar e produzir a experiência da nossa conceitualização mais elevada da outra pessoa. Então, e não criar e produzir a nossa própria conceitualização mais elevada do nosso eu maior. Deixe cada pessoa no relacionamento se preocupar com o seu eu, com o que está sendo, fazendo, tendo, desejando, pedindo, dando, procurando, criando e experimentando. E todos os relacionamentos servirão muito bem ao seu objetivo e aos seus participantes, cada um cuidando de si próprio. Claro que compartilhando uma vida comum, é evidente. Deixe cada pessoa no relacionamento se preocupar não com a outra, mas apenas consigo mesma. Esse parece ser um ensinamento estranho, porque foi-lhe dito que na forma mais sublime do relacionamento, uma pessoa se preocupa apenas com a outra. Mas eu lhe digo que seu enfoque na outra pessoa, sua obsessão por ela, é o que faz o relacionamento fracassar. Porque enquanto você foca na outra pessoa, você está esquecendo de você. E eu acredito que se a gente não cuidar da gente, até a outra pessoa mesmo não vai querer mais daqui a pouco. Quem é que vai querer? Como é que a gente pode querer que alguém nos ame se a gente não se ama antes de tudo? O que a outra pessoa está sendo, o que está fazendo, o que está tendo, o que está dizendo, querendo, exigindo, o que está pensando, esperando, planejando. O mestre compreende que não importa o que a outra pessoa está fazendo, sendo, tendo, dizendo, querendo, exigindo, pensando, esperando e planejando. Só importa o que você está sendo em relação a isso. A pessoa mais amorosa é aquela que é egocêntrica. Me passou isso aqui quando ele diz que tudo que a gente deve fazer, a gente deve se preocupar apenas com a gente mesmo. Eu falei, mas isso é egoísmo. E aí agora ele dizendo que a pessoa mais amorosa é aquela que é egocêntrica. E os Abrahams dizem ali no livro deles, peça será atendido. Eu fiz uma série, eu deixo aqui se você quiser ver, que exatamente a gente deve ser egoísta. Porque a gente deve sempre saber que aquilo que a gente fizer para o outro volta para a gente. E não é aquilo de fazer, querendo barganhar com o universo, com Deus, eu estou fazendo só porque eu sei que eu vou receber. Não é esse tipo, é saber, a consciência de tudo aquilo que eu faço para o outro vai voltar para mim. E até eu vi
o lema do Dr. Jean-Pierre Garnier Mallet, que é um físico francês que inventou a teoria do tempo, isso colocou, não sei se inventou, ele que escreveu livros sobre a teoria do desdobramento do espaço e do tempo, que ele diz que isso, esse teorema não está muito certo, porque a gente não deve dizer, não devo fazer para o outro aquilo que eu não quero que ele faça para mim, mas que é mais profundo, que a gente deve se guiar por eu não devo pensar sobre o outro aquilo que eu não desejo que ele pense sobre mim. Porque a gente pode estar ali até sendo fazendo de conta, a gente pode estar praticando uma ação que parece que está sendo benéfica ao outro, mas a gente está com pensamentos super negativos com relação a ele. E aí, desse jeito, a gente não está também sendo esse egoísta que sabe que aquilo que a gente pensa sobre o outro é aquilo que a gente vai receber também de volta. E aí, então, gente, eu fico aqui no final dessa primeira pergunta sobre relacionamento que o Neil Walsh colocou aqui no 8º capítulo e volto no próximo vídeo, quando ele respondeu até aqui, o Neil Walsh faz um corte, fala assim: esse é um ensinamento radical. Vamos ver o que Deus vai dizer disso, tá bom? Eu espero que você venha comigo para ver a continuação. Se você gostou, quiser compartilhar, curtir, comentar, eu te agradeço. Se você quiser entrar no meu canal e ver os outros vídeos que tem lá de outros livros e quiser se inscrever, eu te agradeço também. Obrigada, até o próximo vídeo. Tchau!